Cara, se você trabalha mais de 60 horas, né, atendendo, né, prestando assistência, quem trabalha mais de 60 horas geralmente é quem está na residência, ainda está na residência. Tipo, será que realmente precisa trabalhar 60, 80, 120 horas? Será que realmente é isso? Será que foi para isso que você fez medicina, né? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui a mais uma live do Círculo Virtuoso da Medicina. Sou Wilder Sidney, sou médico, sou educador, empreendedor e eu sou criador do método CVM. Eu vou falar um pouquinho sobre mercado médico. Será que tem saída para o médico? Quais são as oportunidades? Quais são as ameaças? Quais são as alternativas, as opções que o médico tem? Será que tem alternativa? Será que esse cenário que está ruim vai ficar pior, vai melhorar? O que você acha? Bora conversar um pouquinho sobre isso? Talvez você saiba, talvez não, mas a gente já está aqui no Instagram, nas redes sociais, desde 2019, já são 4 anos. Agora, dia 19 de julho, inclusive, semana que vem, que a gente vem produzindo conteúdo praticamente diário, conteúdo diário, com um único objetivo: ajudar médicos a viverem de atendimento particular, fazer parte dos 15% de médicos brasileiros que vivem de atendimento particular, que exercem a boa medicina. Estou falando aqui de médicos que faturam acima de 25, de 50 e até de 100 mil reais todos os meses só de atendimento particular. Detalhe, sem fazer esqueminha. Detalhe, fazendo a boa medicina, fazendo a diferença na vida das pessoas, tá? Então esse é o nosso trabalho. Se você não me conhece, eu sou o Wilder Sidney, eu sou o criador dessa parada aqui, tá? Eu sou médico também e hoje eu tenho me dedicado aqui full time a esse projeto. Tenho me dedicado, eu falo que eu tenho respirado, né, esse projeto. Seja muito bem-vindo aí, você que está chegando no perfil agora. Para quem já segue a gente há um tempo, você é sempre bem-vindo também, tá? Quero falar aqui com vocês de algumas premissas. Eu separei aqui basicamente 4 premissas, que são incontestáveis, tá? Se você quiser contestar, tá tudo bem, mas premissa é aquilo que, tipo, eu poderia, ao invés de premissa, eu vou chamar de 4 fatos, tá? Porque fato não é contestável, fato é um fato, simples assim, tá? E o primeiro fato é muito simples: a concorrência no mercado médico nunca foi tão grande, tá? São novos cursos. Eu estava lendo uma reportagem aqui, ó, que a Universidade Luterana, a UBRA, né? Enfim, a UBRA abriu agora, 2023, 480 vagas de medicina lá no Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Eu tava dando um Google aqui, né, para ver essa questão da abertura de novos cursos. Eu também encontrei um dado que hoje já são quase 40 mil médicos todos os anos. Todo ano são quase 40 mil médicos no mercado, tá? Se você também for dar um Google, você vai encontrar que o fato de você ter residência médica também não te garante, né? O fato de você ser especialista não te garante também um lugar na sombra. 70% dos médicos são especialistas, tá? E quem não é, vai ser. Então, assim, a concorrência nunca foi tão grande. Isso é um fato. Quer você queira ou não, isso é um fato. No Brasil, a concorrência é muito grande. Eu lembro que quando eu me formei em 2010, janeiro de 2011, né? Foi meu primeiro mês de trabalho, eu me formei no final de 2010. E eu lembro que eu podia escolher onde trabalhar. E eu lembro que também em 2018, quando eu estava na Universidade Federal aqui, como preceptor, como professor, eu lembro que os alunos que se formavam em 2018 vinham pedir emprego para mim. Professor, arruma um emprego aí para mim, você não conhece alguém porque tá difícil, eu não consigo. Em 2018, a gente está em 2023. Então, assim, a concorrência é muito grande. Quer você queira ou não, isso é um fato, tá? Segundo fato, a remuneração médica nunca foi tão baixa. Apesar de ser uma das profissões mais bem pagas do Brasil, é fato também que a remuneração médica tem só diminuído. Plano de saúde, plantões, clínicas populares e o próprio SUS não reajustem os honorários há muito tempo. Eu lembro que em 2010, quando eu dava plantão,
plantão já era tipo, na minha época acho que era R$800. Hoje um plantão é mais ou menos a mesma coisa, R$1.000. Então, assim, a consulta médica também é a mesma coisa, os honorários médicos também é a mesma coisa. A tabela lá do CBHPM, enfim, a tabela aí que remunera os procedimentos também defasadíssima. Então, assim, quando se fala de trabalhar para os outros, para plano de saúde, plantões, clínicas populares, grandes hospitais, o próprio SUS, a remuneração é muito baixa. Tem médico se submetendo a trabalhar para receber R$10 por consulta. Isso é um absurdo, tá? E isso é um fato, não é uma opinião, isso é fato. É só você dar um Google aí, é só você olhar para o lado, na verdade, né? É só você olhar muitas vezes para a sua vida, né? O que você está fazendo. Ou então fazer um cálculo simples, né? Se te pagam R$5.000 por 20 horas, quanto é a tua hora de trabalho? Né? Se um plano de saúde te paga, não, Sidney, não é R$10 não. Faz o cálculo. O plano de saúde paga, sei lá, R$40, R$50 uma consulta. E aí você atende esse paciente 1 hora, depois dá 1 hora de retorno. Quanto que está a sua hora de trabalho? Entende? Quando você tira imposto, quando você tira os custos fixos, se você já tiver consultório, quando você tira, quanto que fica, quanto que sobra? Isso também é um fato, a remuneração baixíssima dos médicos, tá? Fato número 3, alta carga de trabalho, tá? Altíssima carga de trabalho. O médico, ele é um dos profissionais mais bem pagos no Brasil, mas o que ninguém fala, e que eu falo aqui, é que é um dos profissionais que mais trabalham, tá? E aí tem um dado aqui interessante, olha só, até publiquei aqui. Aqui, ó. Os médicos são os profissionais que mais trabalham, jornada de 52 horas semanais em média. Em média, mas se você, por exemplo, dependendo da sua especialidade, dependendo do momento da sua jornada, você deve estar trabalhando no mínimo aí 60 horas. Né? E aí eu até brinco, cara, se você trabalha mais de 60 horas, né, atendendo, né, prestando assistência, quem trabalha mais de 60 horas geralmente é quem está na residência, ainda está na residência. Isso é uma brincadeira que eu faço, mas é uma brincadeira que tem um fundo de verdade, sabe? Tipo, será que realmente precisa trabalhar 60, 80, 120 horas? Será que realmente é isso? Será que foi para isso que você fez medicina, né? E assim, não bastasse a alta carga de trabalho, né, e as implicações que isso tem na vida do médico, né, na saúde, o quanto que isso influencia na saúde, o quanto que isso influencia nos relacionamentos, o quanto que isso influencia na satisfação do médico com a profissão, né? Influencia muito, né? Mas tem uma outra coisa. Quanto que essa carga de trabalho aumentada também influencia na prestação do serviço. Quanto que esse serviço, para quem está trabalhando em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vínculos, o quanto que você está realmente prestando um serviço da melhor forma possível. O médico que não dorme, como é que ele vai operar no outro dia? O médico que não se alimenta bem, como é que ele vai prestar um serviço? Então essa alta carga de trabalho que o médico tem um preço. A gente paga um preço muito alto. E isso a Globo não mostra, isso as notícias não mostram, isso a mídia, que adora dar uma notícia de médico que estava dormindo, de médico que estava em 2 lugares ao mesmo tempo, que médico que errou, médico que não sei o quê. A mídia adora pegar o médico como bode expiatório. O que a mídia não olha é para o lado humano do médico. Né? Então, esse é outro fato, né? Essa carga de trabalho aumentada, ela cobra um preço muito alto. E o que eu quero trazer também é a questão da satisfação. Não só a sua satisfação como médico, mas a satisfação dos pacientes. Isso influencia demais. Eu poderia trazer isso aqui como 4º fato, né? 4º fato é que a satisfação dos pacientes em relação ao atendimento médico, no geral, também é baixa, ou muito baixa, já foi muito mais alta, né? O médico ainda é um profissional respeitado, ainda é uma autoridade, mas já diminuiu muito, já foi muito mais. E eu acredito que isso é a junção disso tudo, né? A junção de uma formação
médica ruim, cada vez pior, a junção de um mercado de trabalho que não valoriza o trabalho do médico, de uma forma geral também, e acaba que o médico existe também essa normalidade que o médico tem que trabalhar muito, né? Que é normal, o médico não precisa comer, o médico não precisa dormir, o médico não precisa transar, o médico não precisa... O médico é como se fosse um robô na cabeça das pessoas e o médico aceita isso. E eu tô aqui para dar um choque em você, ó, para dar umas sacudidas em você, dar uma sacudida em você. Acorda! Você não precisa seguir o que a manada tá falando para você seguir, você não precisa trabalhar 200 horas por semana, você pode trabalhar menos, melhor, ser bem remunerado, tá? E fazer a diferença na vida dos seus pacientes. Ser reconhecido, ser bem remunerado, tá? Pelos seus pacientes. Quais são as alternativas? Eu listei aqui pelo menos 3 alternativas. Quais as alternativas que o médico tem hoje para lidar com todo esse cenário horrível, né? E tende a piorar, né? Só tende a piorar. Tem estatísticas aí que estão colocando que daqui a pouco vão ser 50 mil médicos. Até 2030 serão 50 mil médicos todos os anos, né? Não tem... É muito simples isso. É a maior lei que rege o mercado. Qualquer tipo de mercado, não só o médico. Lei da oferta e da procura. Se tem muita oferta de médico e pouca procura, o preço do honorário vai despencar. Já é um absurdo o médico aceitar trabalhar por R$10, que seja R$100, tá? Eu acredito que o trabalho do médico ele tem que ser valorizado, mas principalmente pelo médico. O seu marido, se você é casada, se você é uma mulher médica e você não é casada com um médico, o seu marido não vai te valorizar se você não valorizar. E a recíproca é verdadeira. Seu paciente não vai se valorizar, o seu gestor não vai valorizar, ninguém vai valorizar você se você não se valorizar, tá? Com exceção da gente aqui no CVM, né, que está sempre defendendo aqui a valorização do seu trabalho, do trabalho do médico. Então, assim, quais alternativas, né, que o médico tem? A primeira, mudar de profissão, é uma das coisas que eu escuto muito dos meus alunos. Cida, eu estava pensando em mudar de profissão, estava pensando em abrir uma lojinha, estava pensando em, sei lá, fazer uma nova faculdade, eu estava pensando em abrir um negócio. Eu já ouvi muito isso. Tá? É uma alternativa, tá? Mudar de profissão. Mas qual o trabalho disso? Poxa vida, a gente dedica um monte de anos para passar no vestibular, depois 6 anos para sair da faculdade, depois, em média, 3, 4 anos de residência. Então, só aí vão o quê? 6, 4, 10, são 10 anos de investimento, né? E aí, fora o tempo de mercado que você pode ter aí, alguns têm 10, outros têm 20, outros têm 30. Mudar de profissão é muito difícil. Demora, é trabalhoso, é caro. É uma alternativa. Mas vamos para outra alternativa aqui. Tem uma alternativa que tem muita gente fazendo também. A segunda alternativa é mudar de país. Mudar de país, revalidar o diploma dos Estados Unidos, né? Ir para Amsterdã, para Europa, Portugal. Muita gente indo para Portugal também. Só que, da mesma forma, é bem trabalhoso, é caro e demora também. E demora, tá? Qual é a outra alternativa? A outra alternativa é você fingir que nada está acontecendo, continuar seguindo aí a filosofia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? E fazer de conta que as coisas não estão piorando, fazer de conta que eu não estou falando com você, fazer de conta que eu estou falando com qualquer outra pessoa, menos com você. Esperar um milagre, né? A espera de um milagre. Esperar que de uma hora para outra um milagre aconteça e o mercado de trabalho mude. Essa é a pior das alternativas até agora, tá? Ficar esperando um milagre. E eu vou te falar da quarta alternativa, que é a que eu realmente acredito que é a mais barata, a mais fácil e a mais rápida, que é mudar a rota para o atendimento particular.
Isso mesmo, existe saída. Existe uma saída para esse cenário péssimo que eu acabei de contar para você, de uma concorrência enorme, desleal, de uma remuneração injusta, indigna, aviltante, de uma carga de trabalho extenuante, frustrante, que te deixa doente, que te mata mais rápido, que acaba com seu casamento, que não deixa ver seus filhos crescerem, enfim, e que acaba com a sua satisfação, com a sua paixão pela medicina. Existe uma saída para isso, chama-se atendimento particular. Não necessariamente só o consultório, não necessariamente só uma clínica chique, grande no Leblon, para quem é do Rio, ou na Avenida Paulista, para quem é de São Paulo. Eu tenho alunos hoje que vivem só de telemedicina, fazem atendimento particular via telemedicina, do conforto da sua casa. Eu tenho alunos que estruturaram um serviço domiciliar. Eu tenho alunos que trabalham, que faturam acima de 25 sem ter consultório próprio. E eu tenho também, obviamente, alunos que têm clínica própria, tem alunos que têm consultório próprio, porque escolheram isso. Mas o fato é que não é esse bicho de 7 cabeças que você acha que é. E eu vou te provar a partir de agora. Diferente dos planos de saúde, das clínicas populares, dos plantões, do SUS, a concorrência no atendimento particular é muito baixa. Sabe por quê? Muito simples. Pelos meus cálculos aqui, estudando demografia médica, somente 15%, mais ou menos, dos médicos brasileiros, que já são quase 600 mil, somente 15%, mais ou menos, tá? Pode ser até menos, vivem de atendimento particular. A esmagadora maioria, de 80% a 90% dos médicos no Brasil, ainda dependem ou de plano, a maioria, né? De plano de saúde, ou plantões, ou do SUS, tá? Pouquíssimos hoje estão focados no particular. A maioria, infelizmente, olha para o consultório particular, para o atendimento particular como um bico, tá? Então, assim, é uma concorrência baixíssima. E, eu estava dando um Google aqui, somente cerca de 50 milhões de brasileiros têm acesso a plano de saúde. 50 milhões, nós somos 220 milhões. E aumentando, né? Que o povo brasileiro gosta de reproduzir, né? A gente gosta de fazer menino. Então, faz os cálculos aí. Eu até fiz aqui, Olha só. 220 milhões. Se tira 50 milhões que tem acesso a plano de saúde, fica 170 milhões. E aí eu vou tirar aqui, mais ou menos, 30 milhões que tem mais ou menos 22 milhões de desempregados, são 10% da população. Eu botei aqui menos 30 milhões, tá? Arredondando. 30 milhões que não tem condições também. Fica 140 milhões de pessoas no Brasil que precisam de um médico. De um bom médico, de uma boa médica, tá? Se você pegar, sei lá, 50% disso aqui é 70 milhões de pessoas. Mas, Sidney, eu moro numa cidade pequena. Já ouviu falar de internet, de telemedicina? Você não tem mais fronteiras, meu amigo, minha amiga, tá? Então, assim, é uma concorrência baixíssima. Sabe por que é uma concorrência baixa? Porque exige coragem. Não é todo mundo que tem coragem de meter a cara para viver de consultório, para viver de atendimento particular. Não é. A maioria vai se borrar de medo e não vai fazer acontecer. Vai desistir, a maioria desiste no caminho também. Outra coisa, precisa ser bom. Diferente do plano de saúde, diferente das clínicas populares, diferente do SUS, que não tem controle de qualidade, no atendimento particular, se o médico ou a médica não for boa, não for muito bom, ele não prospera. Por quê? Porque o mercado regula. As pessoas não vão voltar, as pessoas não vão indicar, não tem marketing no mundo que mantenha seu consultório, sua clínica, seu atendimento particular funcionando se você for um médico ou uma médica medíocre. Então, olha só, quando a gente junta quantidade de médicos que já estão vivendo de particular, quando a gente junta coragem e ser bom, você tem um oceano azul, meu amigo, minha amiga. Sabe? Porque as barreiras de entrada são muito grandes, é coragem, é ser bom. E não adianta só ser bom do ponto de vista técnico. Porque eu tenho um ótimo currículo, eu me formei em Harvard, eu sou da Unicamp, eu sou da USP, não sei o quê. Não adianta só ser bom tecnicamente, precisa ser bom em outros aspectos.
precisa tratar o paciente bem, precisa fazer uma experiência que o paciente se surpreenda, que gere um relacionamento, que gere confiança, que gere segurança na relação médico-paciente. E isso também, infelizmente, não é a regra, é a exceção. Outra coisa, para viver de particular, precisa fazer marketing, precisa... a coragem não é só de investir grana no particular, no consultório, na clínica, por exemplo, em cursos de formação, como o CVM, enfim. Não é só isso. Tem que ter coragem para meter a cara na internet também. Tem que ter coragem para investir grana, para fazer o marketing crescer, para contratar pessoas, para vender. Olha só o tanto de barreira de entrada que tem para as pessoas fazerem. Se você for bom, tiver coragem, né, e seguir o método certo, você vai nadar no oceano azul. Que é o que está acontecendo com muitos alunos nossos, né? Então, enquanto a concorrência lá, fora do atendimento particular, está só aumentando, aqui no atendimento particular, a concorrência é pequeníssima, baixíssima, tá? Muito pequena. Segunda coisa, pegando aqui os fatos, né? Então eu falei que a remuneração tem só piorado, né? Para quem depende de plano, para quem depende do SUS, de plantões, clínicas populares. O atendimento particular remunera muito bem. Sabe por quê? Porque você é quem dita o preço. Se você entrega mais do que o paciente está esperando, você cobra quanto você achar que é justo. Entende? Você é o dono. Você é a dona. Você não tem que pedir benção para plano de saúde, você não tem que pedir benção para gestor de SUS, você não tem que pedir benção para dono de hospital, entende? Você constrói a sua própria riqueza. Fazendo sabe o quê? O bem para as pessoas. Fazendo um serviço de qualidade, salvando vidas, oferecendo qualidade de vida, melhorando a vida das pessoas. Entende? Essa é a diferença também. Remuneração é você que dita quanto você quer ganhar. Eu tenho alunos que trabalham 20 horas porque querem e estão faturando 30 mil, outros 50, outros 100, outros 200. Eles escolhem quanto quer ganhar, quanto querem trabalhar, porque agora eles são donos da própria vida, da própria agenda, da própria carreira. Entende? Então, no atendimento particular, você escolhe quanto você vai ganhar. Você escolhe quanto você quer ganhar todos os meses, tá? Você escolhe quanto você quer trabalhar. Você não precisa de se matar de trabalhar. Você pode trabalhar menos, ganhando mais e fazendo a boa medicina, que é o nosso grande diferencial aqui. É o grande diferencial do CVM. Se você perguntar, o que é o CVM? O grande diferencial do CVM, de tudo que existe por aí, é porque a gente te ajuda a resgatar o prazer de exercer a boa medicina. Se você está início de carreira, você nem precisa resgatar, você pode exercer a medicina que você sempre sonhou, direto. Tenho alunos e alunas que estão saindo da residência, entraram no CVM antes de sair da residência, já começaram o primeiro dia de consultório particular com a agenda cheia, fazendo a boa medicina desde o início, sem precisar se matar de trabalhar, sem precisar fazer esqueminha, sem precisar, sabe, ficar se matando de trabalhar e fazendo a medicina meia boca. Não, fazendo a medicina de verdade, uma medicina que é boa para o paciente e é boa para o médico, tá? Então, esse é outro diferencial do atendimento particular. Outra coisa, você pode dizer assim, ó, você que hoje, você pode falar assim para mim, Sidney, eu trabalho muito, eu ganho bem, eu me sinto bem remunerado, mas uma coisa que eu tenho certeza que se você fez medicina porque você realmente escolheu, não porque disseram para você fazer ou porque você achava que ia, qualquer outro motivo, você fez medicina para fazer a diferença na vida das pessoas, tem uma coisa que eu aposto como você, é algo que é importante para você, que chama-se reconhecimento. Eu já trabalhei, já ganhei bastante dinheiro, eu já trabalhei bastante, eu já trabalhei em quase todos os pontos de atenção da rede, pública, privada.
Mas uma coisa que me incomodava muito era o fato de eu não conseguir fazer a medicina que eu achava que era certa, que era a melhor forma. Para mim era inconcebível eu como médico não ajudar as pessoas. Eu fazer uma medicina meia boca, eu enxugar gelo, sabe? Eu não conseguia fazer aquilo por muito tempo. E hoje, com o método CVM, meus alunos, eles têm o reconhecimento. Mais do que dinheiro, mais do que trabalhar menos, eles têm o reconhecimento dos pacientes. Recentemente, um aluno meu, que está faturando na casa de 100 mil todos os meses, há uns 4 meses, 3 meses, 3, 4 meses, 3, 4 meses, está faturando ali entre 90 e 100 mil. Ele virou para mim e falou assim: Sidney, uma das pacientes que eu cobrei só de honorário da minha parte, 20 mil reais, ela me trouxe um presente, um mimo, uma lembrança. E aquilo me tocou, ele falando para mim, porque eu já tinha ganhado muito mimo de paciente, mas eu não tinha ganhado o mimo de um paciente que já tinha me pago cerca de 20 mil reais. E ela me deu um mimo. E eu falei, cara, é porque o mimo e o honorário que ela te pagou, o honorário que ela te pagou não foi suficiente para ela se sentir honrada pela entrega que você fez, pela transformação, pela diferença que você fez na vida dela. Esse mesmo aluno me mandou essa semana uma foto dele fazendo atividade física com a filha dele. E aí ele escreveu assim, né, pra gente, pra mim e pra minha equipe lá do grupo. Ele falou, cara, eu tô adorando essa nova vida. É sobre isso. É sobre trabalhar o quanto você quiser, fazendo a medicina que você sempre sonhou, de forma ética, de forma íntegra, fazendo a diferença na vida das pessoas, sendo bem remunerado e sendo feliz com isso. Então, sim, existe uma derrocada aí na medicina, só que não no atendimento particular, não na boa medicina. Existe uma derrocada aí na medicina industrial, na medicina onde colocam o médico como uma peça na engrenagem. No atendimento particular, você sai dessa peça, você assume o lugar de onde o médico nunca deveria ter saído. Protagonista da sua vida, da sua carreira. Protagonista da vida, da melhora de saúde, quando for possível, dos seus pacientes. De estar junto com os pacientes até quando não for possível fazer mais nada. É para esse lugar que a gente tem ajudado centenas de médicos. Já são mais de 1.100 médicos que a gente tem ajudado aí com o nosso método. Então, se você está insatisfeito, se você está preocupado com esse cenário todo da medicina, segue esse perfil aqui. Acompanha a gente e, quando tiver oportunidade, entra no nosso programa CVM, que é um programa que a gente tem um treinamento pago. A gente compartilha conteúdo gratuito aqui há 4 anos. Então, a gente entrega quase tudo de graça. Mas, para quem quiser um acompanhamento mais de perto, tem um programa pago, que de tempos em tempos a gente abre vagas. E provavelmente agora em agosto a gente vai abrir uma próxima turma. A gente já está na turma 21, tá? Você que não está satisfeito com a sua carreira médica, você que não quer mudar de país, você que não quer mudar de profissão, você que não quer fingir que a sua carreira, que a sua profissão, que a sua vida não está como você gostaria, você é bem-vindo, você é bem-vinda para entrar na nossa tribo, na tribo dos médicos e médicas que exercem a medicina que sempre sonharam, que fazem a diferença na vida dos seus pacientes, que são felizes fazendo isso, que são bem remunerados, que trabalham quanto acham que devem. Eu tenho uma aluna que que viaja todo mês. Ela escolheu isso. Então, é sobre liberdade. É sobre liberdade, é sobre autonomia, é sobre propósito, é sobre missão, é sobre fazer realmente o que você veio fazer, e não apenas ser só um mero pagador de boleto, né? A vida não é só sobre nascer, crescer, prestar vestibular para medicina, se formar, fazer residência, trabalhar, se aposentar pelo INSS e morrer. Não é só sobre isso. Dá para ser feliz nesse meio tempo e dá para cumprir uma missão nesse meio tempo. Dá para se divertir também, tá? É isso, era sobre isso que eu queria falar hoje. Obrigado
pela companhia de vocês e a gente se vê em breve. Qualquer coisa, manda um direct ou então a gente se vê por aí, tá bom? Lá nos stories também. Ó, a gente tem podcast, tá? É só você ir lá no link da bio. Tem podcast para você ouvir enquanto malha, enquanto viaja. A gente já ajudou, a gente tem também. Eu vou começar a falar que a gente ajuda médicos, a gente ajuda a tirar médicos da estrada, né? Muitos alunos nossos que viviam viajando, trabalhando num monte de lugares, hoje trabalham só no seu consultório, alguns vão a pé para o próprio consultório. Essa aluna nossa que viaja todo mês, ela atravessa a rua da casa dela para o consultório próprio. Então é sobre isso, é sobre você ser livre, ser feliz e cumprir a sua missão. Tamo junto, até a próxima.